Nesta noite eu quero compartilhar com os irmãos algo assim que fala sobre a nossa capacidade, aquilo que nós temos condições de fazer. Às vezes a gente fica pensando sobre esse assunto e nós nos esquecemos que, na verdade, o humanismo diz, né? Todos nós somos capazes, o homem é capaz, você tem condição de fazer. Mas a gente sabe que tudo que temos e que somos, na verdade, vem do Senhor. E nós queremos refletir um pouco sobre isso nesta noite, através da palavra, porque Deus tem algo para falar ao nosso coração. E se você tem, assim, alguma dificuldade em alguma área, eu creio que Deus é poderoso para capacitar você, para te preparar, para dar a você condições de realizar aquilo que Ele já separou para te abençoar. Amém? Vamos aqui ler o trecho da palavra que está lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 até o verso 8. Quero ler aqui com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Que Deus nos abençoe, irmãos, através da sua palavra. Eu estava meditando sobre esse trecho que Paulo escreveu aos Filipenses, e aqui fala sobre Jesus, sobre o fato de que, na verdade, Jesus era Deus encarnado. Ele veio aqui na condição como homem, mas ele era assim, um filho de Deus, mas ele era o próprio Deus na carne, vivendo aqui entre nós. Uma vez ele falou para Filipe, um dos seus discípulos, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9, ele fala assim: quem vê a mim, vê o Pai. Como você diz, mostra-nos o Pai. Então, Jesus efetivamente era aqui vivendo no meio dos homens, o Deus encarnado. Aí eu quero lhe fazer uma pergunta. Pelo fato de Jesus sendo Deus, isso vamos dizer assim, lhe tornou mais capaz do que os outros, do que as outras pessoas, para cumprir os propósitos de Deus? O que é que você me diz? Pelo fato dele ser Deus, isso dava a ele uma condição melhor para ele cumprir todos os propósitos de Deus aqui vivendo sobre a terra? O que você acha? Afinal de contas, ele era Deus. E por ele ser Deus, ele conseguiu vencer com mais facilidade do que os outros homens, do que os outros profetas, do que os outros discípulos. Me responde, ele, pelo fato dele ser Deus, isso lhe favoreceu? Não, teve suas dificuldades também. Teve as suas dificuldades também. Mas por que não favoreceu se ele era o próprio Deus? Porque ele veio como homem. Aqui diz que ele se esvaziou de si mesmo. Diz aqui, eu achei interessante essa versão a nova versão atualizada Almeida, que ela traz aqui esse versículo 6, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Na versão um pouco mais antiga, mas era a revista e atualizada de Almeida,
Se você puder colocar... já colocou ali. Nossos irmãos aqui são muito espertos, hein? Olha só como diz na revista, na edição Revista e Atualizada. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Na versão internacional, a NVI, Nova Versão Internacional, diz assim, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Observe que é uma verdade, Jesus é Deus, mas ele não usou desta vantagem para viver entre nós, pois ele se esvaziou de si mesmo. E eu achei assim, a versão revista e atualizada, quando fala aqui, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Anteriormente, você sabe que a língua, ela tem uma evolução, e de acordo com a evolução do sentido da língua, da linguagem, ela muda um pouco o significado das palavras. Se eu perguntasse a você hoje o que é usurpação, o que você me diria? Roubo? Usurpar. Usurpar é o quê? Pegar algo de alguém. Pegar algo de alguém. Hoje, o sentido de usurpação tem esse sentido pesado que fala sobre você se apossar ilegitimamente de algo. Mas se porventura Jesus se apossasse dos direitos de Deus que ele era, isso era ilegítimo? Não era ilegítimo. Então, dentro do conceito de usurpação, segundo o entendimento bíblico, na verdade, aqui diz o texto da Revista Atualizada, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, o sentido é o seguinte, ele não quis usar do seu direito de ter o título de Deus, apesar de ser Deus, para poder fazer alguma coisa, para poder desfrutar de alguma regalia. Ele abriu mão do seu direito. Então ele não teve por usurpação, ou seja, ele não quis, na verdade o sentido aí não era de tomar, ele não quis tomar ilegitimamente, até que ele poderia tomar. Se ele quisesse, ele poderia fazer o exercício dele como Deus, mas ele abriu mão disso. E a gente viu em alguns exemplos Jesus mostrando isso, que ele se esvaziou de si mesmo. Lá, por exemplo, em Mateus, no capítulo 4, quando ele foi tentado. Você sabia que Jesus foi tentado como qualquer um de nós? Foi tentado, Jesus foi tentado. Mas quando ele foi tentado, ele saiu vitorioso. A Bíblia fala lá em Mateus, no capítulo 4, quando o Espírito o conduziu ao deserto, ele foi tentado pelo diabo, ele passou 40 dias sem comer, ele passou ali em jejum durante aquele período, e ele teve fome depois de 40 dias. E o diabo chegou para ele e falou, se você é o Filho de Deus, vamos ler aqui, Mateus 4, versículo 3 e 4. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus venceu a tentação da carne nesse momento. Jesus tinha fome, porém ele não cedeu ao desejo da sua carne e nem muito menos à intenção do diabo, que queria que ele provasse que ele era o Filho de Deus, usufruindo desse poder sobrenatural para beneficiá-lo. Mas ele falou assim, mas está escrito também, nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Bingo! Jesus venceu através da palavra. O Senhor, e assim foi em todo o período que ele foi tentado. Também Jesus eu quero ler com você, Mateus 26, versículos 52 e 53, mais uma vez que demonstra o quanto ele abriu mão do direito de exercer o seu poder da divindade. Mateus 26, versos 52 e 53. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Esse foi o momento em que Jesus foi preso. Momento que Judas traiu Jesus e Pedro procurou defender Jesus. Pedro desembainhou da espada, cortou a orelha de Malco, aquele servo do sumo sacerdote, para defender Jesus. E Jesus imediatamente falou assim: embainha a sua espada, guarda a sua espada. Você não sabe que eu poderia pedir ao Pai agora, ele me mandaria 12 legiões para me livrar? Ele também disse isso para Pilatos, quando foi julgá-lo. Pilatos disse: você não sabe que eu tenho poder para crucificá-lo, ou poder para soltar você agora, liberá-lo? Aí Jesus disse: você tem poder porque ele foi dado do alto. Porque eu, na verdade, podia clamar aos anjos do meu Pai agora, ele me livraria das suas mãos. Então Jesus estava demonstrando que ele abriu mão dos seus direitos. Também lá em Marcos, no capítulo 14, verso 65, a gente lê: então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos, e dando-lhe murros dizia: profetize! E os guardas o levaram dando-lhe tapas. E Jesus, como uma ovelha muda, ele não abriu a boca. Ele não ficou ali mostrando para eles: ó, eu sei tudo que vocês estão fazendo. Eu sei que quem está me atacando é fulano, é Beltrano. Nada disso. Porque ele se esvaziou de todo o seu direito de ser Deus, de exercer o seu poder. Então, amados, em nada Jesus foi capaz, por uma virtude especial, porque ele era Deus. Mas ele venceu como homem. E toda a capacidade de Jesus veio do Senhor, veio de Deus. Tudo o que ele realizou, ele fazia pela graça de Deus. E ele viveu e andou aqui como homem. A Bíblia fala aqui, no texto que nós lemos inicialmente: pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, semelhante aos homens. Ele viveu aqui como homem. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus, ele se submeteu em tudo, e ele foi fiel até o final. Aí agora eu quero fazer uma outra pergunta para os irmãos. Davi, aparentemente, ele era jovem, inexperiente, ele era o menos provável de se tornar um guerreiro valente. No entanto, ele foi tudo isso. Davi não tinha nenhuma capacidade por si só, aparentemente. Se a gente for olhar, eu quero convidar os irmãos para prestar atenção um pouquinho naquele episódio que aconteceu da luta de Davi com Golias. Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, fala para nós algumas coisas que eu queria chamar a atenção dos irmãos. Primeiro, ele não era o mais capaz. Ele era o menos provável. Lá em 1 Samuel 17, verso 13 até o verso 15, diz assim:
Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiam Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Então esse era o Davi. De todos os irmãos de Davi, você repara que ele era quem? Davi dos seus irmãos, ele era o caçula. Ele era o menor. Você sabe o que é caçula? É o mais novo. E os 3 mais velhos estavam alistados no exército de Saul. Só para nós assim prestarmos assim atenção até num outro detalhe sobre a vida de Davi, quando o profeta Samuel foi na casa de Davi para, dentre os seus irmãos, ungir alguém que seria o rei de Israel, o futuro rei de Israel, Davi não foi considerado pelo seu pai, pela sua família, pelos seus irmãos, para sentar-se à mesa junto com o profeta, porque ele estava lá no campo cuidando do rebanho. Havia uma situação, assim, um tanto quanto, vamos dizer, de exclusão da família, ou de não ser prestigiado. Talvez, diz até os estudiosos judeus que pesquisam e verificam que provavelmente Davi fosse fruto de um casamento não da esposa de Jessé, mas de um outro casamento, por isso que ele não era muito considerado entre os irmãos, que tem um texto lá na palavra, que até no Salmo 51, quando Davi ele fala assim, eu nasci em pecado. Quer dizer, então pode ter sido fruto de um relacionamento fora do casamento, quando Davi nasceu. Então Davi não era muito assim considerado pelos seus irmãos, ele era uma pessoa que era meio desprestigiado. Porém, quando o profeta chegou lá e olhou entre todos os irmãos, todos os filhos de Jessé, falou assim, acabaram-se os seus filhos? Não, tem um rapazinho lá no campo. E aí chamaram esse rapazinho, e era justamente esse que o Senhor tinha separado para ser o futuro rei de Israel. Pois bem, esse caçula, esse pequenininho que não tinha prestígio nenhum, além disso, ele não tinha habilidade de guerreiro, mas quando ele chegou no campo e ouviu o que Golias estava falando, afrontando o exército de Israel, e todos com muito medo, pois o guerreiro filisteu disse o seguinte, se houver entre vocês alguém que esteja disposto a me enfrentar, venha você me enfrentar, e quem vencer acabou a guerra, já venceu, já venceu a batalha. E estava todo mundo tremendo de medo. E quando Davi ouviu essas coisas, ele se prontificou. Não, que isso? Quem é esse incircunciso para ficar falando contra o exército de Israel? O exército do Deus vivo. E Davi, diante dessa fala de Davi, quando Saul ouviu sobre isso, ele mandou chamar Davi. Quem é esse rapaz que está falando essas coisas? E aí Davi foi chamado à presença do rei Saul. E diz aqui o texto lá de 1 Samuel, no capítulo 17, no verso 32 e 33, o seguinte: disse Davi a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar com este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Então, irmãos, presta só atenção nesse detalhezinho. Davi não tinha prestígio entre seus irmãos. Davi era o caçula, era o menos provável, pequenininho, não tinha habilidade na guerra, mas, no entanto, ele se prontificou para fazer algo. Aí eu pergunto, ele já nasceu capaz?
Ele já tinha toda aquela capacidade ali, embutido dentro dele, que estava ali oculto, e de repente aquele negócio explodiu e nasceu e assim foi realizado? Da onde vinha essa força, essa capacidade de Davi? Vinha do próprio Deus, do próprio Senhor. Lá no texto mais adiante, no verso 34, continuando a leitura aqui de Samuel, diz assim: Davi, entretanto, disse a Saul. Agora aqui você vai perceber de onde vem a capacidade de Davi. Davi disse o seguinte: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com os golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Oh, meus irmãos, esse caçulinha, esse menino de semblante formoso, de aparência, ruivo, talvez assim, não muito aceito pela sociedade, porém, ele falou assim: teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Agora, presta atenção no verso 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. O Senhor que me livrou das garras do urso e do leão me livrará desse filisteu. Eu volto a dizer, da onde vem a força de Davi, da onde vem a sua capacidade? A sua capacidade vem do Senhor. A sua capacidade vem do Senhor. A sua capacidade vem do Senhor. Jesus, sendo Deus, se esvaziou e viveu na inteira dependência de Deus, porque está escrito que ele foi obediente a Deus até a sua morte. Irmãos, viver na dependência de Deus é ser capacitado por Ele. É Deus quem nos capacita. Você pode não ter conhecimento, você pode não ter muita habilidade, mas se você depositar nas mãos do Senhor a sua vida, Ele vai dar a você capacidade. Ele vai habilitar você para você realizar o que aos olhos dos homens é impossível. Como pode? Esse caçulinha, olha que Saul foi até ousado, Saul era um homem grande, um homem alto. A Bíblia fala que Saul ele se destacava entre os filhos de Israel, ele era mais alto do que todos. Então Saul ter pego a armadura dele para colocar em Davi, um rapazinho que era franzino, que era talvez magrinho, sei lá como é que ele era, mas ele não tinha condição de assumir e colocar a armadura de Saul. Quando ele colocou a armadura de Saul, que era um guerreiro também, ficou todo desengonçado. Aí ele falou: não, isso aqui não vai dar certo, eu vou pegar minha pedrinha, vou pegar a minha funda e vou com as armas que eu tenho. Irmãos, quero dizer uma coisa aí para as irmãs da janela. Não tem muitas técnicas, muitas condições, não tem muitos estudos para muitas coisas, mas vocês são empresárias do Senhor, capacitadas por Deus. Se Deus for com vocês, minhas irmãs, vocês vão prosperar, porque Deus é fiel, porque Deus é quem capacita. A nossa capacidade não vem, em particular, das nossas habilidades, nossa capacidade vem de Deus, e a gente precisa ter esse entendimento disso. Porque seja lá Jesus, o Filho do Deus vivo, poderoso, cheio de poder e graça, ele se esvaziou de si próprio para viver na dependência de Deus. Então, diz assim a palavra ainda,
diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Saul não tinha mais o que falar. Se Davi falou assim, da mesma forma que o Senhor me ajudou, me fez dar cabo daquele urso e do leão, ele vai também ajudar contra esse filisteu. E aí lá vai a peleja, vocês aí já conhecem a história, né? Chegou lá o filisteu, olhou para aquele jovem, falou assim, desprezou ele: você vem comigo com esse negócio de pedra aí para poder me atingir? Está pensando que eu sou algum cachorro? Ele falou assim: pois é, você vem comigo com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E ele foi lá e teve uma grande vitória sobre Golias, porque o Senhor estava com ele. Então, irmãos, a nossa capacidade vem do Senhor. Eu quero convidar os irmãos para ir comigo agora lá para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 13, que a gente vê que como que essa capacidade realmente vem do Senhor. Lá no livro de Atos nos mostra o quanto que aqueles homens que foram chamados por Jesus, que não tinham muito conhecimento, não eram, vamos dizer assim, catedráticos, como alguns eram, né? A gente tem a história aqui na Bíblia de, por exemplo, Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas, ele era um médico, ele era um doutor. Porém, havia entre eles também Pedro e João, que eram pescadores, não tinham conhecimento, não eram letrados, como a gente possa assim dizer. E veja que está aqui em Atos 4, versículo 13. Vendo aqui, Pedro e João estavam diante do Sinédrio, que era um tribunal de eruditos judeus. O Sinédrio não podia fazer parte dele qualquer pessoa. Eram pessoas instruídas na lei, pessoas capacitadas, eram, vamos dizer assim, juristas, né, catedráticos. Então está escrito aqui: vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ficaram admirados. Irmãos, você é alguém que pode não ter muita cultura, não ter muito conhecimento, mas se você se sente submetido ao Senhor, Ele vai capacitar você, Ele vai te dar condições, e você vai deixar muita gente admirada, porque Ele será contigo. E se o Senhor for conosco, quem é que vai impedir a ação de Deus na sua vida? É o Senhor quem nos capacita. Lá em Lucas também, capítulo 12, verso 11 e 12. Jesus disse isso assim para os seus discípulos: quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupe com a forma pela qual se defenderão, ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Como é que é a história? Quem é que vai te dar condição e sabedoria para você fazer o que precisa ser feito? Quem é? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai lhe dizer o que fazer e o que dizer. O Espírito Santo vai lhe dar condições. Também em João, capítulo 14, verso 12. Nossa capacidade, irmãos, vem do Senhor. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Veja que coisa extraordinária que Jesus está dizendo aqui. Ele, o Filho de Deus, que se esvaziou de si próprio para viver aqui entre nós como homem. Ele falou assim: vocês consideram que Jesus fez grandes coisas?
Jesus realizou grandes coisas, fez muitos milagres, operou maravilhas. Pois é, ele falou assim, que os seus discípulos fariam coisas maiores do que ele fez. Não é porque eles são melhores do que Jesus, porque ninguém é maior do que o seu mestre, mas é porque a nossa capacidade vem do Senhor. Aquilo que nós podemos realizar vem de Deus. Vem de Deus. E eu quero, irmão, já chegando à conclusão dessa reflexão nesta noite, que o texto que nós lemos inicialmente e o exemplo de Jesus, quando fala aqui, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E qual é o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus? Eu queria que vocês me dissessem. Nós estamos falando aqui sobre ser capacitado, ter a capacidade que vem de Deus. Qual é o modo de pensar de Jesus? O que vocês me diriam? Diante disso que a gente está vendo aqui, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Qual foi a atitude de Jesus? Pode falar, minha querida. Estamos aqui todos aprendendo. Qual foi a atitude de Jesus? Qual foi a forma de pensar de Jesus? Fala, Miguel. Sei que você está empolgada. Pode dizer, Carol. Fala para mim, Carol. Qual foi o modo de pensar de Jesus? Tudo vinha de Deus. Então o que ele fez? Confiou em Deus para tudo. Entregou tudo nas mãos do Senhor. Nós, irmãos, precisamos, na verdade, de equilíbrio na nossa vida. Nós precisamos saber nos posicionar quem realmente nós somos. Quem nós somos em Deus. Nós somos, você que tomou uma decisão por Cristo Jesus, que recebeu Ele como seu Senhor e Salvador pessoal, a Bíblia fala que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, nós também somos herdeiros de Deus. Então, primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus. E nós temos a graça de Deus sobre as nossas vidas, porém precisamos viver na dependência de Deus e não ter por usurpação ser igual a Deus. Eu sou filho de Deus, eu tenho todas as coisas, eu sou herdeiro de tudo. E aí anda com o nariz empinado, pensando que é o rei da cocada preta e, na verdade, é um homem simples que depende da graça de Deus. E eu quero chamar assim, a atenção para uma coisa que o próprio apóstolo Paulo entendeu isso e nos dá o exemplo com a sua própria vida. Porque o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, não era um judeu comum, mas ele era um judeu capaz, ele era um homem fariseu. Se vocês ele era da tribo de Benjamim, ele era fariseu, era daqueles carne de pescoço, podemos dizer assim, radical. Ele perseguiu a igreja, ele lutava pelos judeus. Ele era um homem que fazia parte do sinédrio, que fazia parte daqueles que eram da elite dos judeus. Ele era conhecedor da palavra, ele tinha muita cultura, muita sabedoria, muito conhecimento. Mas veja o que Paulo escreveu. Vamos abrir lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 3. E é o que precisamos cultivar, o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Romanos 12, versículo 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a vocês, a todos vocês, ninguém, observe, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário,
tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Os irmãos estão entendendo? É o equilíbrio que a gente precisa ter. Quando eu falo equilíbrio, irmãos, tem pessoas que dizem assim: eu não presto para nada, eu não sei nada, eu tenho muito pouco conhecimento, eu não tenho capacidade, e está sempre se esquivando da responsabilidade, porque acha-se inútil, que não tem capacidade, quando na verdade a nossa capacidade vem de quem? De Deus. Quem vai dar condições a você é o Espírito Santo. Então, isso joga por terra essa sua mentalidade de pensar que não é capaz de fazer as coisas. A capacidade que temos vem de Deus. Primeira coisa. Como também tem aquele que acha que sabe tudo, mais do que os outros. E que ele tem habilidade e poder para fazer todas as coisas. Porque ele se acha que é mais preparado do que as pessoas que estão perto dele. E para essa pessoa, às vezes, é muito difícil conviver com aqueles que não têm, talvez, o conhecimento que essa pessoa tem. Então ela pensa mais além da conta, porque pensa que elas, por si só, pelo que ela já tem, pela habilidade que tem, pelo conhecimento que tem, ela é mais capaz do que os outros. E aí ela começa a perder o foco. Ela se esquece de que tudo que temos e que somos vem do Senhor. E que a gente depende da graça de Deus. A gente depende do conhecimento de Deus. Nabucodonosor, ele era um imperador poderoso, não era? Era ou não era? Vocês estão estudando na escola dominical que o período do cativeiro de Judá, Nabucodonosor invadiu Judá, tomou ali, e ele era o imperador mais poderoso do mundo naquela época. Mas ele se tornou como um animal quando Deus tirou a inteligência dele. E ele dormia no campo, as unhas, o cabelo dele cresceu como se fosse um animal, e ele perdeu toda aquela glória durante 7 anos. E durante aquele período, quando Deus retornou o seu entendimento, ele viu que ele depende de Deus. E se nós estamos aqui de pé, nós estamos pela graça de Deus. O conhecimento que temos, a sabedoria que temos, tudo tem vindo da parte do Senhor. Eu já tive a oportunidade de estar numa universidade, estar numa faculdade. E eu tive professores e professores. Eu tinha professores que eram assim, catedráticos, o que eles chamam nas universidades de medalhões, aquelas pessoas que são muito importantes, que têm muito conhecimento, mas eram uma porteira para poder ensinar, a gente não conseguia aprender nada. A pessoa tinha muito conhecimento, muito para si próprio, mas não conseguia efetivamente ajudar aquelas pessoas que não tinham conhecimento, que estavam aprendendo. Outros não. Apesar de serem pessoas que tinham uma formação, que tinham uma capacidade, e chegava lá, a gente conseguia, trazia uma boa contribuição. São pessoas que sabem que aquilo que tem é para exaltação do nome do Senhor, é porque Deus foi quem permitiu, foi o Senhor quem deu condições. E essas pessoas é que têm condição de prosperar, de crescer. A gente deve sempre se lembrar que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça para os humildes. Você pode, talvez, ter uma formação excepcional. Tem alguns que eu quero agora exemplificar de uma outra forma, né, na vida, na carreira espiritual.
Tem pastores, tem obreiros, tem servos de Deus que gostam de contar as suas experiências e vantagens, porque eu fui bandido, eu fui traficante, eu fui isso, eu vivi na prostituição e agora Deus me resgatou, a minha mãe é a lavadeira e agora eu sou um servo de Deus, eu proclamo a palavra e que não sei o que e tal. E aí faz da sua vida passada de vir do fundo do poço como uma vantagem, uma regalia, quando na verdade foi pela graça de Deus que ele se tornou um servo do Senhor, foi redimido e lavado pelo sangue de Jesus e está de pé hoje proclamando a palavra. Já tem outros que proclamam e gostam de mostrar os seus títulos. Vem o pastor, doutor, depois de doutor veio o quê? O pós-doutorado em tal teologia, e mestrado, não, tem mestre, doutorado e depois de mestrado. Então ele é mestre, doutor, aprendeu em Harvard e não sei o quê, e fala os títulos todos daquele preletor, daquele pastor, porque acha que é um negócio assim que vai causar alguma mudança na vida de Golias. Aí ele enfrenta um Golias pela frente e meu Deus, a espada vai rolar a cabeça. E na verdade, irmãos, foi aquela pedrazinha da funda de Davi, de um homem que cuida lá do rebanho do seu pai, das suas ovelhas, que o Senhor usou para poder derrubar aquele gigante. Uma vez eu me recordo de uma situação que o pastor Arnildo, uma vez foi fazer uma visita lá em Resende, e a irmã Lúcia e o pastor Arnildo que me contaram essa experiência, eles estiveram na casa de uma pessoa muito sábia, ele era um catedrático e tal, e aí começaram a conversar, e aquele veio com a pessoa, o dono da casa lá, veio com um assunto todo intelectual, e falando sobre tantas coisas, não sei o que e tal, e pastor Arnildo tentava falar uma coisa, aí ele vinha rebatendo com argumentos filosóficos e que não sei o que e tal. No final da história, vamos orar? Vamos. Começou o pastor Arnildo a orar, e sabe como é que o pastor orava, né? Para expulsar os demônios. Aí o fogo começou a cair, aquela pessoa caiu por terra endemoniada. E ele foi liberto pelo poder de Deus. E todo o conhecimento, toda a glória dele foi jogado por terra naquela hora. E ali foi o quê? A graça de Deus, a bênção do Senhor. Não é a sabedoria humana. Paulo mesmo falou: eu vim até vocês não com argumento de sabedoria humana, mas com a demonstração do Espírito e do poder de Deus. Então, amados, lá em Filipenses, eu quero agora ler com os irmãos, assim, sobre o testemunho pessoal do próprio apóstolo Paulo. Ele falou aqui no texto de Romanos, né? Pela graça que me foi dada, digo a vocês, ninguém tem em si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas deve ter sim um conceito que você tem de si mesmo, é aquele que segundo a medida da fé que Deus colocou na sua vida. Deus te deu fé para você construir algo, para você fazer algo. Vai nessa fé, crendo no Senhor, porque a habilidade vem dele, a capacidade vem dele. Deus vai te dar a condição de você fazer o melhor. Em Filipenses, no capítulo 3, versos 7 a 9, nós lemos o seguinte. Olha só o testemunho de Paulo. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então Paulo estava dizendo, eu considero tudo como perda. O seu conhecimento, as suas, vamos dizer, a sua formação,
Ele falou assim: eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele estava dando mais valor agora, conhecer Jesus. Ele considera como esterco, ou seja, algo de nenhum valor, comparado com a grandeza do conhecimento do Senhor. E ele diz também lá em 1 Coríntios, aí até é fácil para a gente poder entender o texto, 1 Coríntios 9, verso 21 até o 23. Para os que são sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Então, o apóstolo Paulo, ele, para com os judeus, ele se comportava como judeu, para ganhar os judeus para o Senhor. Com os gentios, aqueles que não eram judeus, e se tornava um judeu como aquele que vivia sem lei. Ele está falando aqui sobre a lei dos judeus, para poder ganhar esses que estavam ali, precisando de compreender a palavra. Então ele fala assim: eu faço tudo isso para ver se de alguma forma eu posso compartilhar do Evangelho e alcançá-los para o Senhor. Muitas vezes algumas pessoas se sentem distantes daqueles que pregam o Evangelho, daqueles que proclamam o Evangelho, justamente por não ter o entendimento dessa transformação que a gente recebe pelo Espírito de Deus. É Deus que vai fazer a obra na nossa vida. E a gente precisa entender aquelas pessoas que convivem conosco. Uma vez eu estava falando eu tinha um irmão que estava conosco, auxiliando no trabalho do ministério, quando ainda nós éramos uma congregação. E essa pessoa pegava muito em algumas pessoas para poder trazer uma coisa como se ela fosse acima de todo mundo. Eu falei assim: mas não é dessa forma que a gente vai chegar nas pessoas. Se a gente se coloca numa posição de que é melhor do que todo mundo, então qual é o mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus? O sentimento de que ele, mesmo sendo Deus, ele não quis aproveitar dessa situação, mas ele se tornou como homem para poder ganhar cada um de nós para a glória de Deus, e viveu inteiramente na dependência de Deus. E é isso que Deus espera de cada um de nós, que a gente viva na dependência do Senhor, que a gente saiba que toda a nossa capacidade vem de Deus, e isso vai favorecer às vezes as suas dificuldades. Você vê assim: mas eu tenho dificuldade nessa área, eu tenho dificuldade naquela outra área. Lembre-se disso, a sua capacidade vem do Senhor. E Deus vai lhe dar a condição de você vencer essas suas dificuldades, porque é pelo Espírito de Deus. Basta a gente colocar isso nas mãos do Senhor. E nesta noite eu quero orar com você, para que talvez você tenha algumas ideias, alguns projetos, algumas coisas que você pensou assim: eu não tenho condição de fazer. Eu queria que você hoje pensasse como o apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o Senhor que nos dá a condição de fazer. Não o pensamento humanista: eu posso todas as coisas, porque eu sou capaz, porque eu tenho condições, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo na minha vida. É Ele quem cuida das nossas vidas, é Ele que nos dá condições de nós vencermos cada uma das situações difíceis que aparecem na nossa vida, desde que nós estejamos prontos, como foi Jesus, ser obediente, e obediente até a morte. Isso significa o quê? Renunciar. Às vezes nós queremos algo, pedimos algo a Deus, mas está fora do propósito de Deus. Eu quero construir um projeto, mas esse projeto está fora da vontade de Deus, está fora do conselho de Deus. É como... tem certas coisas, né, que eu assim, percebo claramente quando se apresenta diante de mim. Eu não vou ter condição de usufruir, desfrutar disso daqui, porque está fora do propósito de Deus. Por exemplo,
Tem assim situações, né, quando a gente pensa assim, eu vou comprar uma casa de praia, eu vou fazer um investimento nesse negócio. Se eu for fazer alguma coisa que vai me afastar dos propósitos de Deus, da obra de Deus, eu sei que esse projeto está furado. Não é o que Deus tem preparado para mim nesse momento. Então, se eu for fazer, Deus tem planos e projetos diferentes para a vida de cada um. Então, na minha vida pessoal, eu estou sabendo que a vontade de Deus, a direção de Deus é dentro de uma linha. Não adianta eu querer ir em outra linha, construir alguma coisa que seja um sonho meu, mas não é o sonho de Deus e que não vai dar resultado algum. Mas se eu alinhar a minha vida aos projetos de Deus, vai dar tudo certo. E Ele vai capacitar você para fazer o melhor para a glória dEle. Amém? Vamos orar. Eu quero ler só mais um versículo aqui, que está em Provérbios 16, versículo 3. É a nossa conclusão. Provérbios 16, verso 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém. Gostou? Escreve aí, marca na sua Bíblia. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos, porque Deus será contigo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé e vamos orar nesta hora. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus é bom. E se você tem um projeto, se você tem algum processo que está aí pendente, que não está dando certo, que está meio enrolado as coisas, ou porque você se sente que não tem a qualificação, não tem o preparo adequado, eu quero que nesta noite você coloque isso agora diante de Deus, porque toda a nossa capacidade vem do Senhor. E Deus vai abençoar aquilo que Ele está colocando nas suas mãos para fazer. Não perca essa oportunidade. Como diz o Salomão aqui no provérbio, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos vão ser bem-sucedidos. Amém? Feche os seus olhos e nós vamos orar.